E aí, gente, aqui é a Bárbara, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu resolvi trazer um vídeo que eu vi umas pessoas fazendo, que eu achei muito legal. Eu não sei quem inventou esse tipo de vídeo e tudo mais, mas a última pessoa que eu vi fazendo foi a Mariana Moura, então eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo. Se você souber quem inventou também, me avisa aí para eu poder marcar a pessoa. E o vídeo é 20 livros para ler antes dos 20 anos. Pra quem não sabe, eu tenho 19 anos, então eu resolvi trazer aqui a minha pilinha de 20 livros que eu quero ler antes de completar 20 anos. Então, antes do vídeo, eu vou pedindo pra você ir deixando seu joinha, pra você se inscrever, pra você comentar também, porque isso me ajuda muitíssimo. Então, bora pro vídeo. Eu já quero começar pedindo desculpa, gente, mas eu tenho desculpa pra isso. Eu fiz a minha lista de 20 livros há um tempo, porque eu fiz 19 anos em março. Então faltam aí cerca de 5 meses para eu poder fazer 20 anos. Então já tem um tempinho que eu tô montando essa lista, e eu montei essa lista antes de ler qualquer um dos livros dela. Então, 4 livros dessa listinha de 20 livros eu já li. Pensei em mudar para fazer o vídeo aqui, mas ao invés disso, eu resolvi pedir o perdão de vocês, porque de 20 eu só li 4 e faltam 5 meses pro meu aniversário de 20 anos, então eu acho que tá tudo bem nesse caso, estarei perdoada. Então, o primeiro livro que eu queria muito, muito ler antes de completar 20 anos era Orgulho e Preconceito. Eu tenho uma lista de livros, vai e volta eu falo, de autores que eu tenho, pra mim, que eu tenho que ler antes de morrer, e Jane Austen era com certeza uma dessas autoras. Então, eu queria muito, muito ler Orgulho e Preconceito, e eu consegui ler no mês de agosto. Então, eu fiquei muito satisfeita nessa edição linda aqui da Martine Claret, que eu já mostrei no vídeo de book haul, né? Tem uma diagramação bem bacana, esse corte lindo, fita. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro, que eu também já li e também entra nessa onda de autores que eu queria muito ler antes de morrer, então é Harry Potter. Na verdade, não autores, a obra em si, Harry Potter. Eu acho que eu não podia ir embora desse mundo sem ler esse livro. Eu nunca tinha sentido vontade, apesar de gostar muito dos filmes, mas esse ano me deu um estalo e eu li essa obra maravilhosa. Não sabia que eu ia gostar tanto quanto gostei, e eu quero muito, muito mesmo ler os outros. Apesar dessa autora aqui, a qual não deve ser nomeada, afinal de contas, né, quem escreveu esse livro não foi a Britney Spears. Então, né, acho que eu não preciso falar muita coisa. O terceiro livro, que eu também já li, era Delírios de Consumo, da Becky Bloom. Tá também aí na pilha dos autores que eu queria muito conhecer, pelo menos uma obra. Eu já gostava muito, muito do filme, e eu queria muito saber, principalmente, mais sobre o relacionamento do Luke e da Becky. Eu não tive uma experiência muito agradável nem com o primeiro nem com o segundo livro, não foi muito legal, mas se você assistiu o meu vlog da Spring Ridge, você viu que eu gostei bastante do terceiro, então eu acho que no geral valeu muito a pena conhecer. O quarto e último livro da pilha dos que eu já li é Anne de Green Gables. Eu amo muitíssimo a série, é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida, eu indico pra todo mundo, então eu achava que, né, não dava pra eu amar tanto uma série e nunca conhecer os livros, né, a obra por trás da série. Então foi uma leitura incrível aqui, e em breve eu quero trazer um vídeo aqui pro canal comparando o livro com a série. Gente, vocês me avisem aí se essa luz estiver muito estourada, porque na verdade eu não tô enxergando muita coisa. Então, começando agora da pilha de livros que eu ainda não li, os próximos 16, então vamos lá. O quinto livro que eu quero muito ler antes de fazer 20 anos é 1984, do George Orwell. As pessoas falam muito, muito bem desse livro aqui, né, do autor no geral, mas em especial esse livro. E eu já tentei ler ele no ano passado, eu cheguei até a página 88, bem o inicinho aqui do livro, mas ele é um livro assim que demanda tempo e não é muito fácil de ler, né? Mas eu não desisti dele, eu quero muito dar uma nova chance, mas de todos aqui é o que eu acho que talvez eu amarele mais pra ler, porque fiquei um pouquinho traumatizada com a dificuldade da leitura, mas eu quero muito ler ele. O próximo livro que eu tenho aqui, eu comprei em 2018, é The Kiss of Deception, né? A minha edição ainda é a edição que vem com pôster, e as novas não tem, parece. E o que acontece com ele? Eu comprei, tava muito empolgada pra ler,
Mas, quando eu comprei o primeiro e o terceiro, porque eram os livros que estavam baratos. Inclusive, vamos fazer uma adenda aqui, que eu não sei o que tá acontecendo com os livros esse ano. Minha teoria é que tem a ver com pandemia, porque não foram só os livros dessa editora que aumentaram, foram livros de diversas editoras. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, eu tava acompanhando o preço no ano passado para comprar dessa edição da Martin Claret, e eu já tinha visto por R$ 30, e agora eu não acho por menos de 40. Esse livro aqui, quando eu comprei em 2018, acreditem ou não, eu paguei R$ 25 nesse livro. Eu paguei R$ 27 no segundo e R$ 21,90 no terceiro. E o motivo de eu não ter lido ele ainda, na verdade, é um pouco de medo, de receio. Se vocês assistiram o meu vlog, vocês viram que eu falei que eu tava com um pouco assim, com fantasia desse estilo, com uma protagonista feminina jovem adulta, né? Depois que eu li Tempestade de Guerra, fiquei um pouco com ressaca de fantasia. Mas também recuperei, se você assistiu o vlog da Spring Read, você viu que eu voltei a ler fantasia. E quero muito dar uma chance pra esse livro aqui. Acontece que ele divide muitas opiniões, então eu tenho um pouquinho de medo aí dele, mas em breve quero muito ler. O próximo é um livro que eu comprei no ano passado, mas já tinha interesse há muito, muito tempo, porque eu vi que iria lançar a série dele. Na verdade, já tem um filme lançado, mas esse filme fez zero sucesso, e eu gosto do filme. Então, se as pessoas não gostam do filme porque dizem que ele é ruim, provavelmente o livro deve ser muito melhor. E estou falando da Bússola de Ouro, na minha edição aqui de bolso, mas eu paguei R$ 10 nela, porque eu fazia cursinho. Inclusive, saudades disso específico. Uma vez por mês tinha um rapaz que vendia lá dentro livros por R$ 10. Então eu comprei vários livros na época por R$ 10, inclusive esse aqui. E apesar de ser de bolso, eu acho que tem uma gramatura muito confortável. Mas eu simplesmente não li, só ficou esquecido aí na minha estante. Mas eu quero muito ler e eu quero muito assistir a série, né? Porque os atores que estão fazendo parte do elenco são, assim, eu gosto muito, então eu quero ler pra poder assistir a série. O próximo livro é um livro que eu ainda não tenho, mas tem outros aqui que eu ainda não tenho, mas que estão na minha lista de prioridade de compra. Pretendo comprar ainda esse ano. Eu tô falando de As Crônicas de Nárnia. Eu também sou apaixonada pelos filmes e infelizmente a gente não teve mais continuações. A gente tem até confirmação de que vai ter uma série, mas isso ainda tá muito distante. E eu vi que os livros são bem pequenininhos cada um, né? São 5 livros e são bem pequenininhos, então é uma série que eu não quero mais enrolar. Assim que possível eu vou comprar e eu quero muitíssimo ler. O próximo livro que eu quero muito ler é Novembro de 63, do Stephen King. Quem viu o meu unboxing aí das compras que eu fiz na Book Friday, eu comprei ele lá e eu paguei R$ 45, porque eu usei o meu cupom de desconto do Recarga Pay, que dá R$ 10 de desconto. Vou deixar aqui, se você quiser usar, você faz uma compra na Amazon para pagar no boleto, baixa o Recarga Pay e paga o boleto no seu cartão de crédito nesse aplicativo. Você usa o meu código e ganha mais R$ 10 de desconto. Esse livro, ele me dá medo de diferentes formas, né? Principalmente o tamanho dele, né? É um livro de 728 páginas, né? E tem, além de tudo, o peso de ser Stephen King. Nunca tive contato nenhum com a escrita do autor, né? É meu primeiro livro dele. E é um livro de ficção científica. Nunca li ficção científica. Então eu sei que é um autor novo, um livro enorme, um gênero literário que eu nunca li. Então o que eu vou encontrar aqui vai ser muito longe do que eu costumo ler, né? Então eu tenho muito, muito medo desse livro, mas eu quero muito ler ele antes de fazer 20 anos. Porque quero muito conhecer Stephen King. E ele também tá na lista ali de autores que eu quero muito ler, pelo menos uma obra. Então, o próximo livro também é de uma autora que eu quero muitíssimo ler, pelo menos uma obra. E estou falando de Colleen Hoover. Eu quero muito ler alguma coisa dela, porque as pessoas falam muito bem de todos os livros dela. Mas só teve 2 livros dela até hoje que me despertaram o interesse de conhecer. E um deles é Confesse. O Confesse está disponível no Kindle Unlimited e eu tô aproveitando aí que eu comprei na Book Friday 3 meses por R$ 2 e eu quero muito ler até o mês de novembro. E eu não sei muita coisa, mas é tipo um dos 2 livros dela que eu tenho interesse em ler, então eu vou aproveitar que tá no Kindle Unlimited para poder conhecer, porque ela é uma autora assim consagrada, as pessoas falam muito, muito bem dela e eu quero muito conhecer essa escrita. O próximo livro é um livro que eu também tô fugindo há muito tempo e é Os Três Mosqueteiros. Eu comprei esse livro também no ano passado e ele é um calhamacinho nessa edição minúscula aqui do Clássico Zahar.
E eu comprei num impulso, eu simplesmente me deu vontade de ler Os Três Mosqueteiros. Fiquei acompanhando o preço dele até que baixou pelo mínimo que eu tinha visto na época. Hoje tá até mais barato, inclusive. E eu comprei. Só que daí o livro chegou e a vontade passou e ele ficou aqui. E somado ao fato de que ele é um clássico, então eu tô fugindo dele aí, né, gente? Mas eu quero muito ler, quero muito dar uma chance pra essa obra. Sem contar que Alexandre Dumas, né? Um dos autores também que eu acredito que eu tenha que ler aí pelo menos uma obra dele, então será Os Três Mosqueteiros. O próximo livro eu também ainda não tenho, tô acompanhando os preços dele aí há muito, muito tempo. E é também de um autor aí muito consagrado, uma autora, né? Que as pessoas falam muito bem dela. E ainda não tinha me dado muita vontade de ler os livros dela até esses tempos. E eu tô falando de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Eu fugi dela há muito, muito tempo, né? As pessoas falam muito bem das duas séries dela e a trilogia da Acotar e Trono de Vidro. Dos dois eu tive mais interesse em Acotar, principalmente pelo fato de ser uma série bem menor e os livros dela são muito caros. Então eu resolvi que eu quero muito ler Corte de Espinhos e Rosas, mais pra conhecer a autora mesmo. Mas ultimamente a história tem me dado interesse, então eu quero muito ler e tá aí nas minhas pilhas de preferências pra comprar assim que possível. O próximo livro eu também não tenho e eu tô acompanhando o preço aí há um bom tempo na Amazon e é também da Dark Side e segue na linha de por que estão mais caros. No ano passado eu acompanhei o preço dele e eu infelizmente não comprei. Eu lembro que os livros estavam ali na faixa dos R$ 30 e eu tô falando de Rastro de Sangue. É uma história que eu quero muito conhecer. E eu simplesmente enrolei pra comprar no ano passado. Na época eu não tinha acesso à Amazon Prime, então eu tinha que esperar vários livros ficarem num preço bom pra poder comprar e não pagar frete e compensar, né? Então sempre ficava nisso até que eu finalmente não comprei. E sigo aí, mas também tá na minha lista de prioridades, quero comprar em breve. O próximo livro é um livro que eu tenho fugido também aí desde o final do ano passado, e eu tô falando de O Casamento, do Victor Bonini. Eu tô fugindo dele por alguns fatores. Primeiro, ele é bem grandinho, e além do tamanho dele, ele tem uma letra assim que eu acho bem pequenininha, ó. E tem o fato de que ele é um suspense, um thriller policial, não tenho certeza. E eu nunca li nada do gênero, então também é um gênero que eu não costumo ler, que tá fora da minha zona de conforto, então eu tô com medo. Mas quem leu fala muitíssimo bem, então eu quero dar uma chance, eu quero conhecer esse autor, quero conhecer essa história e quero ler de preferência ainda esse ano. O próximo livro eu já tenho, spoiler aí, mas ele ainda não chegou pra mim. E eu tô falando de Outlander. Segue aí a linha de uma série que eu amo muito e que eu quero muito conhecer o livro por trás dessa série maravilhosa. Então eu tô muito ansiosa pra poder ler esse livro, apesar de que eu sei que mesmo quando ele estiver nas minhas mãos eu vou correr um pouco dele por causa do tamanho. E as pessoas falam que a leitura é um pouquinho mais densa, então mesmo com ele em mãos eu vou correr um pouco, mas eu quero muito ler. O próximo livro também ainda não tenho, mas é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu amei muitos filmes e todo mundo regaça esses filmes, então se os filmes que eu gostei, todo mundo fala que é ruim, então imagina os livros. Então eu tenho pra minha vida que eu preciso ler, porque eu sempre quis saber o que acontece depois e eu não tive esse fim, né? Também já tenho uma série confirmada, mas isso aí ainda vai demorar um bom tempo. Então é uma série que eu quero conhecer, né? E eu quero ler pelo menos o primeiro livro aí. E eu tenho acompanhado os preços pela Amazon, então acredito que em breve terei ele em mãos. O próximo livro é O Duque e Eu, né? Da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. Eu conheci a Julia Quinn no ano passado e eu simplesmente me apaixonei por ela, por romances de época e tudo mais. Mas ainda não li os Bridgertons, eu tô fugindo há um bom tempo pela quantidade de livros, mas ultimamente tem me dado muita vontade de conhecer essa série que é tão aclamada. E se eu gosto tanto dos livros dela, acredito que essa série que é tão famosa deve ser tão boa quanto, então eu quero muito conhecer. No ano passado, eu sei que, se eu não me engano, a Submarino fez uma promoção em que todos os livros da série saíram a R$ 50, então estou esperando uma boa Black Friday esse ano também. Então ficarei de olho e quero ver se adquiro pelo menos aí o primeiro. O próximo livro também é um livro que eu tô correndo há um bom tempo, e é Vox. Eu troquei ele no Scooby, inclusive a menina falou pra mim assim, ele tá novinho. Olha como que o livro chegou pra mim. Novinho, né, lindona? E aí, um tempo atrás, tava por R$ 20 na Amazon, mas aí eu já tinha, né? Daí eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. Não valeu muito a pena essa troca, mas tudo bem. É um livro aí de um
conteúdo que eu quero muito ler, né? Esse livro tem uma carga aí interessante. E também é diferente de tudo que eu costumo ler, então eu corro um pouco dele há um tempo aí. Eu queria ter lido ele no início do ano, mas no início do ano eu não estava muito bem para leitura, então eu tinha medo de ler ele e acabar entrando numa ressaca literária. Mas eu quero muito ler ele assim que possível. E ele é um livro aí considerado curto, tem uma diagramação aí para padrão da Arqueiro, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então é um livro que eu acho que vai ser rápido de ler. Mas como eu não conheço muito bem o conteúdo da história, né? Eu conheço a sinopse, né? Mas eu não conheço a escrita nem nada do tipo. Eu tenho um pouco de medo de ler esse livro. O próximo livro eu também já tenho, spoiler aí, mas não tenho em mãos ainda. E eu tô falando de Sherlock Holmes, né? Ainda segue na linha aí de obras ou autores que eu acredito que eu tenho que ler. Então eu quero muito, muito conhecer Sherlock Holmes. É uma obra muito consagrada. As pessoas falam muito, muito bem, né? Sem contar que é um livro de detetive, é um tema que me chama muito a atenção. Eu quero muito, muito ler. Eu tô muito ansiosa pra ter esse livro em minhas mãos. E também vamos ver se eu não vou ter medo dele quando ele chegar. O último livro foi o último livro literalmente a entrar na minha lista, porque se você viu o meu unboxing das compras que eu fiz na Book Friday, você sabe que eu comprei ele praticamente ao acaso. Mas já que ele tá nas minhas mãos, então ele se tornou um dos livros que eu quero muito ler. E eu estou falando aqui de Coração de Tinta. Também tem um filme, né, inspirado nele. E eu quero muito mesmo ler. Porque é um filme que eu gosto, sempre me chamou a atenção. E eu acho que aqui vai ter uma profundidade muito maior. Sem contar que Cornélia Funke, também uma autora aí que eu precisava ler pelo menos alguma coisa dela, já que está em minhas mãos mesmo. Eu quero muito, muito ler assim que possível. Então o vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. Me segue no Instagram também. E até o próximo vídeo!